Fala pessoal, sejam bem-vindos à Live 002. Nessa live nós vamos falar sobre o aprendizado canino, passando por como o cão aprende comportamentos, tanto comportamentos desejáveis, como a obediência básica, a educação básica, como também nós vamos passar pela fase da natureza, entendendo como que é o processo de aprendizado do cão na natureza e como que a gente traz essa visão que nós temos do cão da natureza para uma visão comportamental. Tanto para o nosso cão ser mais obediente, tanto para o nosso cão ser mais feliz obedecendo. E também para a gente conseguir entender quais são os reforços que nós damos para os nossos cães sem querer que geram problemas comportamentais. Lembrando que essa live ela fica disponível por alguns dias no YouTube. Nós não vamos manter todas as lives para sempre. Então é importante que, uma vez que se você puder, assista ao vivo toda segunda-feira às 8h07 da noite no Instagram, onde você vai ter a oportunidade de mandar perguntas, de ver as perguntas ao vivo, e ao vivo é muito mais divertido, mas se não puder, você pode estar acompanhando a reprise dentro do nosso canal no YouTube, que já conta com mais de 100 vídeos, e agora com essas lives nós vamos aprofundar ainda mais o conhecimento canino prático, o conhecimento feito para quem quer aprender e colocar em prática de verdade. Sem cachorrês avançado, sem literatura científica avançada, apenas de pessoa para pessoa, que você possa entender o seu cão e colocar em prática os ensinamentos. Então vamos lá? Conforme o pessoal vai chegando, a gente vai aprofundando no conteúdo. Olha só, aqui na live tem uma partezinha que é uma bolinha com o símbolo de pergunta. Você pode clicar ali e enviar as suas perguntas. Eu vou separar hoje 10 minutinhos no final para responder todas as perguntas. Na última live eu não sabia que o perfil tinha um limite de 1 hora. No meu outro perfil eu já tinha feito lives de 4 horas, não sobre cães, mas sobre outros assuntos que eu falava. E agora eu sei que nesse início aqui tem esse limite. Então, para não me amolar mais, para não me enrolar mais, eu vou desligar os comentários. Prontinho, e vou iniciar o conteúdo. Conforme vocês vão chegando, enviem as perguntas aqui na bolinha com pergunta para a gente poder se aprofundar. Perfeito? Vamos lá então. Aprendizado canino. O aprendizado canino, ele é uma ferramenta que garante que todos os animais da natureza, o aprendizado do animal em geral, garante que ele vai poder sobreviver, que ele vai poder continuar a espécie. Um cão que ele não tem velocidade de aprendizado, um animal que não tem velocidade de aprendizado, ele erra muito. O cão que erra muito, ele se machuca muito e ele perde a capacidade rapidinho de poder se alimentar, poder se procriar e se manter bem. Então, quanto mais de trabalho, quanto mais primitivo for o seu cão, maior vai ser a velocidade de aprendizado desse cão. Muita gente me pergunta sobre o ranking de inteligência. Que o Border Collie está em primeiro, depois não sei o que, não sei o que. Esse ranking faz sentido? Sim, esse ranking faz sentido. Mas não naquela ordem e não naqueles critérios. Aquele livro de inteligência foi a velocidade de um cão aprender um novo truque recebendo a recompensa. Claro que cães que vêm de pastoreio, Border Collie, pastor alemão, o próprio Rottweiler, cães não só que venham de pastoreio, mas de raças de trabalho, vão ter uma velocidade de aprendizado muito grande porque eles têm foco no condutor. Mas isso não significa que os últimos cães da lista, como qual que era o nome? Era o Bull Terrier, não vai aprender, tá? Isso não significa isso. Pode ser que demore mais repetições, como a gente vai ver aqui no tópico 3 da nossa live. A Misty, por exemplo, é um dog brasileiro. O dog brasileiro ele surgiu há 42 anos, 43 anos, pela cruza de uma boxer fêmea com um macho Bull Terrier. E eu acho a velocidade de aprendizado da Misty bem interessante dentro da proposta de obediência até de proteção. Vamos lá então. Então, como funciona, o que move o cão, tá? Todo animal, ele é movido por buscar o prazer, coisas positivas, ou fugir da dor, coisas negativas. Inclusive, nós,
somos movidos por isso? Nós somos movidos pelo ímpeto de buscar o prazer, buscar melhorar de vida, buscar quem a gente ama, buscar a tranquilidade e também fugir do desconforto, dívidas, ameaças, situações ruins. Nós fugimos disso. Só que nós somos seres conscientes, então por sermos seres racionais, nós dominamos um pouco mais isso. Mas o cão não. O cão, ele é movido estritamente por buscar o prazer e fugir da dor. É claro que existem os instintos e os impulsos do cão. Por exemplo, o instinto de caça, o instinto de defesa, o instinto de luta, o instinto de evasão, de fugir. E também o instinto e impulso. Instinto todo cão tem. Todo cão tem um instinto de caça. Impulso é a quantidade que esse instinto é demonstrado. Então, um cão com impulso de caça alto, ele vai gostar muito de morder, de perseguir, de bola. Um cão com impulso de defesa alto não vai aceitar que ninguém se aproxime dele ou dos seus. Um cão com impulso de evasão alto, ele vai fugir rapidamente. Qualquer coisa que dê errado, ele foge. E um cão com impulso de luta alto, ele vai morder, chacoalhar e puxar e lutar o máximo que ele conseguir. É o seu impulso sendo explorado. E também tem a questão da seleção. Então, o homem ele fez seleções nas raças que permitem que a gente tenha mais impulso e características que não seriam comuns. Por exemplo, o American Pitbull Terrier tradicional e os modernos também, até um aluno que é muito fã de Pitbull me explicou uma coisa que eu gostei bastante. Existem Americans Pitbull, existe o Pitbull, American Pitbull tradicional, que ele está bem próximo da rinha, tá? Então eles são cães que os pais e os avós estão na rinha, nos países que são liberados isso, tá? Ou clandestinamente. E existe os American Pitbull Terrier de linhagem tradicional, que eles já são longe da rinha, mas eles têm aquele sangue também. Então, esses cães eles vão ser movidos pelo impulso de luta, por exemplo, mas de combate entre cães. O Pointer e raças de aponte, você joga uma bola, a raça fica olhando para a bola, porque ela está apontando para a bola para você ver que a bola está ali. Tem até um vídeo maravilhoso de um pessoal balança uma pena, alguma coisa e para. E a mãe e todos os pointerzinhos param e ficam olhando. Eles estão correndo e param. Isso é instinto, isso é seleção. E isso move os comportamentos do cão também. Outro exemplo, os retrievers, como o Golden, como o Labrador, são cães que vão ter muito impulso de perseguir, morder e devolver. Rapidinho eles aprendem essa dinâmica. Então o cão é movido por isso, prazer ou dor, e pelos instintos e impulsos. Entendendo a ideia de prazer ou dor, eu consigo já entender um pouquinho sobre o aprendizado canino. Mas agora eu vou fazer uma pausa bem rapidinha, abrir um parênteses meio um pouquinho longo, e em 3 minutinhos eu vou explicar esse processo de uma forma um pouquinho mais elaborada. Imagina o seguinte, na natureza, o cão está saindo, ele está sentindo algum cheiro, ele viu algum rastro, alguma coisa, e ele viu que de uma árvore que tem um buraco na árvore, saiu uma lebre, um coelho. E a lebre olhou para ele, ele olhou para a lebre. A lebre correu, ligou o impulso de caça. Ele vai perseguir agora. Ele vai morder, ele vai possuir e ele vai se alimentar. Uma vez que ele se alimenta daquele coelho, o cérebro dele entende, aquilo passa uma mensagem, né? Caiu no estômago, passa uma mensagem. Não convém a gente decorar nomes técnicos, mas essa mensagem comunica para o cérebro dele que aquilo que ele fez gera alimento. Logo, o alimento está ligado ao processo de aprendizagem do cão. O processo de aquisição de alimento está ligado ao processo de aprendizagem do cão. Logo, eu sei que a ferramenta que vai facilitar o aprendizado é o alimento. É por isso que o alimento é usado por todas as linhas de adestramento mais profissionais e mais sérias no treinamento de cães. O exército usa alimento, os cães de esporte usam alimento, os cães de presídio usam alimento. O alimento é fundamental se você quer ter a melhor experiência possível no aprendizado do seu cão. Então, eu posso trazer isso para várias áreas. Se eu sei que é assim que o cão aprende na natureza, agora eu posso direcionar isso para o que eu quero do cão no formato doméstico. Perfeito? Então, lembrando disso, o cão é movido por dor, prazer e pelos seus instintos. Na natureza, o alimento faz muito sentido dentro do aprendizado canino. Tópico 3. O que faz o cão aprender, então? O que é necessário para o cão aprender? Existe uma sigla que é muito fácil de você lembrar, que é a sigla TEAR.
TAR. Tempo, erros, acertos e repetição. Isso aqui garante o aprendizado canino. Então, o tempo demora alguns dias ou algumas semanas para o cão aprender comportamentos que você queira, tanto bons quanto ruins. Entretanto, os ruins, para nós, o cão aprende muito mais rápido, porque o ruim para nós não é o ruim para ele. Então, o tempo é necessário, não necessariamente só as repetições, mas durante o quanto tempo o cão vem executando isso. Os erros aqui são para o cão. Como que o cão sabe que ele errou? Quando ele gerou uma consequência negativa para ele. Se o cão ele cometeu um erro na nossa visão, mas que para ele foi positivo, ele acertou. E, então, tempo, erros, acertos. Acertos é o quê? Quando o cão faz alguma coisa que gera uma consequência positiva para ele. E depois, a repetição. Quanto mais repetições de acerto para o cão ele realizar, por mais tempo, mais sólido vai se tornar um aprendizado. Chega um momento que isso se tornou um padrão. E aí, esse padrão é difícil de resolver. Porque o cão não faz só buscando uma recompensa, mas ele faz porque ele sabe fazer isso. E fazer aquilo faz parte dele agora. Então a gente pode usar isso ao nosso favor ou sofrer com isso. Vou dar 2 exemplos aqui. Primeiro, quantas repetições o cão precisa para aprender a mexer no lixo e ter comida ali? Porque quando o cão mexe no lixo, para ele é muito prazeroso. Ele vai ter cheiros que para ele... A gente tem que entender que o cão, ele analisa o mundo e ele sente o mundo pelo nariz. Então, um ser humano vai ter 5, 8, 10 milhões de células... deixa eu ver aqui. Exatamente. Vamos ver aqui. Opa. Células olfativas, cão e homem. Vamos ver qual que é o exato valor aqui. Olha só. Os cães têm cerca de 300 milhões de células receptoras de olfato. 300 milhões. O homem tem 5 milhões. Então, para o cão sentir o cheiro do lixo não é algo ruim. É uma experiência prazerosa para ele. E se ele tiver a comida ali, então, perfeito. Em uma repetição, o cão já aprendeu que ali ele encontra coisas boas. É algo prazeroso para ele. Uma repetição é o bastante para o cão criar padrões ruins, como mexer no lixo. Outro exemplo. Chegou o cão, eu tranquei ele no canil. Ele latiu, eu fui lá. O que houve, bebê? Tá bem? E abro a porta do canil. Só de eu ter ido lá, ele já teve um acerto. Por quê? Ele descobriu que latir gera a minha atenção. Se ele late e eu abro a porta, então, aí ferrou. Foi um super acerto. Com 2, 3 repetições, o cão já desenvolveu esse novo padrão. Por isso que, no início do adestramento canino, tão importante quanto o que eu vou ensinar é o que eu vou impedir que o cão venha a aprender. Se o cão aprender comportamentos ruins, depois é eu que vou ter que resolver esse pepino. Agora, alguns comportamentos como, eu quero fazer um aqui, que eu fale, Bob, aqui. Ele venha correndo e sente na minha frente me olhando. Retinho, alinhado, me olhando. Para mim chegar nesse comportamento, a distância, que ele venha sempre, se alinhe e fique me olhando para cima, pode ser que eu demore 30, 40, 50 repetições de sucesso. Alguns cães 100 repetições de sucesso. Aí ele é muito? Não. Se eu fizer 2 por dia, em um mês e meio, o cão já aprendeu isso. Respeitando a evolução do cão. Mas então, as repetições vão variar para o nível de critério que eu exijo, tá? Do cão, no que ele quer. Se eu quero só chamar o meu cão e ele vir para perto de mim, é rapidinho. Se eu quero que ele venha rápido, veloz, não me esbarre em mim, me sente na minha frente, é outro critério. Se eu quero que ensinar o cão a mexer no lixo, é outro critério. E assim por diante. Então lembre disso. Tempo, erros, acertos e repetição. E agora, dentro da obediência canina, como que funciona essas etapas? Olha só, dentro da obediência canina, eu gosto de usar, e eu acho que faz 100% de sentido, o alimento do cão do dia para ensinar comportamentos novos para o cão e para melhorar o meu vínculo com o cão. Eu tenho que entender que lá na natureza, há milhares de anos atrás, 10, 20, 30, talvez 40 mil anos atrás,
O alimento fez um papel considerável na relação homem-cão. Foi por meio do cão que o homem conseguiu caçar com quantidades maiores de proteína, o seu cérebro evoluiu, e por meio dessa evolução que hoje os seres humanos e os cães têm uma parte no cérebro que eles compartilham muito parecida, um para entender a linguagem corporal e a comunicação do outro. Então o alimento na relação canina, ele é muito forte. E se o alimento faz parte do processo de aquisição e de aprendizagem de comportamentos, como eu lembrei ali do cão que vê o coelho na toca, faz muito sentido que eu use o alimento do meu cão para ensinar coisas novas para ele. Lá atrás, olha só, vou dar um exemplo aqui para você. Tem gente que é assim ainda hoje, tá? Mas lá atrás, 1906, 1912, no livro O Manual do Treinamento de Cães, de Conrad Most, e aqui eu vou abrir outro parênteses, parênteses. Conrad Most é um dos maiores nomes da história do treinamento canino. Só que ele está há mais de 120 anos atrás. Então é claro que algumas coisas estão ultrapassadas na visão dele. Só que o que ele viu em 1906, tem gente no Brasil que não consegue ver hoje, que não acredita que isso possa fazer sentido. Lá em 1906 ele já falava de instinto de presa, caça, de aprendizado associativo. Mas lá naquela época, e no seu próprio livro, o aprendizado era por forçamento e alívio de opressão. Como assim? Tudo que eu fosse ensinar para o cão, eu iria agregar um desconforto no cão que iria ser aliviado com ele me oferecendo comportamento. Então, por exemplo, eu vou fazer um senta. Eu levanto a guia e o cão sente uma pressão, ele senta automaticamente, ou eu guio ele com a mão ali, ele senta, eu solto. Eu solto o enforcador, ou a guia, ou a prong collar. Eu criei uma pressão, eu coloquei um desconforto, o cão ofereceu o comportamento e aí ele aliviou a pressão. O aprendizado aqui, ele foi negativo ou positivo? Pensa comigo. Se eu inserir pressão e quando o cão faz eu aliviei, foi positivo ou negativo? Então, uma visão mais específica, o aprendizado foi positivo, porque eu trabalhei aliviando a pressão. Aliviando a pressão é algo positivo. Mas numa visão mais geral e num consenso, esse era um método de adestramento baseado puramente em R-. Eu não vou entrar nos nomes técnicos aqui, mas R- é acrescentar um desconforto para o cão resolver esse desconforto fazendo o que eu quero que ele faça. E o que isso gerava? Isso gerava nos cães, antigamente, uma obediência muito confiável, porque o cão obedeceria sempre, porque eu padronizei na cabeça do cão que se ele não me obedecer, ele vai gerar um desconforto para ele. Então, nessa época, os cães tinham que ser muito duros, porque muitos cães não passavam pela aprendizagem, pelo adestramento. Nessa época, a gente está falando de pastores alemães, 1912, eram cães militares, eram cães de guerra. Muitos cães não conseguiam passar pelo treinamento de obediência. Por quê? Porque era baseado em dor, em grito, em pressão psicológica no cão. Isso gerava um problema também. Foram feitos estudos que a média de trabalho desses cães eram até os 7 anos. Com 7 anos, esses cães tinham pressão alta, tinham problemas nos ossos, tinham problemas nos ligamentos e nas articulações, ocasionada pelo nível alto de estresse. Com o passar do tempo, foi se entendendo que o melhor aprendizado possível é quando o cão aprende por uma via positiva, que é chamado de R+, reforço positivo. O R+, basicamente eu gero, o cão, ele faz um comportamento e eu reforço aquele comportamento com algo que o cão queira. Eu posso usar, por exemplo, bola. Se o cão gosta muito de bola, durante muito tempo foi usada a bola. Eu posso usar um pilo ou um mordedor. Deixa eu mostrar para vocês aqui, ó. Tomei uma pregadinha da Mish no mordedor hoje. Eu seguro o pilo aqui e essa pelezinha fica para fora. E ela deu uma arranhada. Eu posso usar carinho para o cão. Eu posso usar atenção, falar para o cão. Eu posso usar liberdade como reforço positivo. Reforço positivo é o quê? Eu usar algo que o cão gosta para reforçar os comportamentos que ele quer. Olha que legal. Naquela história que eu te falei ali, eu botei o cão no quarto, chegou agora, latiu, chorou, eu abri a porta. Eu reforcei de forma positiva ou negativa?
Positiva, porque eu abri a porta, eu dei a atenção e a liberdade que o cão queria. Logo, eu reforcei o ato de chorar, de gritar, de latir, de arranhar a porta. Eu estou reforçando um comportamento que pode se tornar um padrão ruim e bem chato de resolver. Entretanto, como nós vimos ali, na natureza, o processo de aquisição de alimento está muito ligado ao processo de aprendizagem. Então, a melhor ferramenta para um cão filhotinho ou para um cão que gosta de comer é a comida para o aprendizado canino. Eu consigo um aprendizado muito rápido, eu consigo um aprendizado muito efetivo e eu consigo um cão muito engajado em trabalhar a obediência comigo. Vamos supor que eu vou fazer uma obediência básica de um cão que está ali com 4 meses. Se eu começar a trabalhar com 4 meses, eu vou dar uma boa obediência legal com 6 meses para 7 meses. Um cão um pouquinho mais velho, com 2 meses, está bem alinhadinho. Um cão mais novo, não tem tanto foco, vai uns 2 a 3 meses. Uma obediência legal. Ele vai andar junto, ele vai fazer o senta, deita, fica aqui, sem reforço nenhum. Eu vou jogar bola para ele no parque, ele vai ficar solto, ele vai ficar sozinho em casa, ele vai ter o comando higiene, tudo bem legal. Se eu usar a comida aqui, eu vou ter um cão que eu convido ele para trabalhar. Posso dizer, vamos trabalhar, vamos brincar, vamos fazer obediência, eu crio um marcador para isso, e ele me olha assim, tipo, uau, é isso que eu quero. É algo muito positivo para ele. Por quê? Porque ele aprendeu que a vida dele é trabalhar para ganhar o alimento que ele quer. E não só isso, uma vez que ele criou esse padrão, não é só o alimento que ele busca, mas eu posso usar muitos reforços positivos ao mesmo tempo. Eu uso o alimento, eu uso a atenção, eu uso o carinho. É algo divertido para o cão aprender a obediência comigo. E também eu posso usar coisas aleatórias. Tem uma história muito boa de um senhor que ele tinha um Rottweiler e o senhor treinava para o esporte canino. O esporte canino, o cão ele tem que ter uma obediência em outro nível. O cão tem que andar do lado, olhando para o dono, marchando. Ele tem que fazer 10, 15 minutos de obediência sem guia, sem colar eletrônico, sem reforço nenhum. Para mim chegar nesse estado, o cão tem que gostar de alguma coisa para eu ensinar ele o que ele quer. Não é como um cão doméstico que ele vai aprender tranquilo. Então, e esse cão não gostava de nada, nem de bola, nem de comida, comia para sobreviver. Até que um dia, a filha dele estava brincando e deixou cair uma boneca. O cão foi lá, pegou a boneca, levou para dentro da casinha e deitou em cima. Aí ele falou, gaúcho, tu gosta da boneca, né? Então tá. No dia seguinte ele começou a treinar esse cão como reforço. Aí ele dava a boneca. Conforme o cão evoluiu, ele tirou o corpo e deixou só a cabeça da boneca. E o cão fazia uma obediência linda só porque ele gostava daquela boneca. Então, às vezes, o cão tem algumas coisas que ele gosta que eu uso para trabalhar a obediência dele, para ser um reforço positivo. E sim, existem alguns cães, geralmente cães mais velhos, que não gostam de nada. Aí, infelizmente, a gente tem que trabalhar só por meio de um estímulo negativo. Por que infelizmente? Porque eu não gosto. Eu prefiro trabalhar o cão por uma via positiva nessa fase de aprendizado. Nós temos 3 fases: aprendizado, validação e solidificação. Se eu consigo levar o cão no positivo aqui, eu adoro. Acho algo muito bacana e muito legal de você ter. Se não tem, infelizmente, mas esse cão que não gosta de nada, ele vai ter aquela obediência padrão. Ele vai fazer tudo que você quer, mas não na velocidade que você busca ou nos altos critérios que você quer. Perfeito? Então, a comida é a principal ferramenta nessa fase de aprendizado para ser algo mais fácil. Primeiro, eu consigo muitas repetições com a comida. Eu faço, 50, 100 repetições num treino. Eu faço 50, 150 deita em um treino com comida. O cão está motivado e repetições curtinhas. E depois que o cão aprendeu, aí eu posso evoluir. Aí existem algumas etapas aqui que eu separei para vocês, tá? Para explicar, antes da gente começar a responder algumas perguntas e mitos aqui. A primeira etapa do treinamento de aprendizado é o luring. Geralmente eu gosto de seguir essa linha, mas algumas pessoas fazem separado e isso se mistura também, tá bom? O que é o luring? O luring é a indução. Então eu tenho a comidinha na minha mão e o cão está seguindo com o focinho dele a minha mão. Aí eu levanto a mão, ele senta. No que ele senta, eu libero a comidinha para ele. Eu estou induzindo ele. Etapa 1, luring. Etapa 2 é o free shaping. O free shaping é quando o cão ele oferece um comportamento.
Tô com a minha mão aqui e fico parado. O cão, ele, toda hora, essa mão, ela se mexe, ela se mexe. Se eu sentar, aí ele senta. Aí você abre a mão e ele recebe a comida. O cão demonstrou o comportamento para receber o alimento que ele queria, a recompensa que ele queria. Então, luring, free shaping. Depois eu tenho a nomeação. Agora que o cão ele olha para minha mão e ele senta e eu dou a comida, agora eu vou nomear. Ele senta, eu falo senta. Ele senta, eu falo sits. Ele senta, eu falo assim. O nome que eu quiser. Ele senta, eu falo panela. Eu associo qualquer nome ao ato de sentar e aí agora eu nomeei o comportamento que ele está me oferecendo. E depois eu tenho o reflexo condicionado. O reflexo condicionado, então, é o último nível nessas etapas de aprendizado, que é sem movimento, sem comando de gestos, sem nada, eu falo uma palavra e o cão realiza o comportamento. Senta, deita, fica, aqui. Uma palavra e o cão obedece. O reflexo condicionado, ele não é só eu falar e o cão obedecer. Eu vejo o reflexo condicionado como um espasmo muscular. Se eu falo, independente do local, independente da distração, o meu cão tem como se tivesse um espasmo. Eu falo deita e ele, deitou. É automático. Esse é o nível que nós queremos dentro do aprendizado e na obediência canina. E aí, muitos métodos de treinamento, eles vão usar isso aqui de forma separada. Por exemplo, olha só. Vamos supor que eu chego para abrir o canil. E eu nunca vou abrir o canil com o cachorro latindo ou com o cachorro pulando. Não. Eu posso abrir, se ele tentar sair, eu fecho. E eu abro e fecho, abro e fecho, abro e fecho. Depois de uns 30 segundos, 40, o cão se assustou e sentou. No que ele sentou, eu marco. Ok. E abro, liberei ele. Em poucas repetições, o cão vai entender que para ter a recompensa que é abrir o canil, ele tem que sentar. Então, eu induzi o cão a sentar, com o portão abrindo e fechando, então fase de luring. Logo ele vai me demonstrar, pelo free shape, ele entende que eu cheguei, ele senta e o portão se abre. E agora eu vou nomear o comportamento. Eu chego e falo senta e eu abro. É uma forma de treinar. Vamos supor que eu quero ensinar um deita. Eu boto o cão na mesa e deixo ele lá. Quando ele deita, eu falo deita. Ele deitou. Agora, logo, com algumas repetições, algumas, não sei, 5, 10, 15, 20, depende do cão, depende do relacionamento, eu vou falar deita e ele vai deitar. Sabe uma coisa que eu usei a nomeação basicamente pura? Foi a questão da higiene. No início, então, eu não marcava, nunca dei recompensa para mim de fazer xixi ou qualquer lugar, tá? Com filhotinhos eu não acho uma boa, mas eu levava ela lá para fora, no colo, tá? No colo, para ela não fazer no corredor, e botava ela na frente do prédio. E ela fazia o xixi e cocô dela. Uma vez que ela começou a fazer sempre lá fora, eu comecei a nomear. Eu botava ela no chão e falava, banheiro. E ela fazia. No início, eu comecei a fazer enquanto ela estava fazendo. Ela começou a fazer xixi e eu dizia, banheiro. Ela começou a fazer cocô e eu, banheiro. Depois de um tempo, eu comecei a falar antes dela fazer, banheiro, banheiro. Depois de um tempo, eu comecei a segurar um pouquinho. Eu chegava, ela estava na guia, eu olhava para ela, banheiro, e soltava a guia, ela ia lá e fazia. Ela fazia muito xixi quando chegou com 90 dias. Então eu descia com ela a cada 1h30. Em 10 dias ela já aprendeu esse comando. Hoje eu uso esse comando demais. Eu uso na caminhada, eu libero ela para fazer a higiene antes do passeio, no meio e depois do passeio. Eu uso quando eu vou sair, então eu vou sair com ela, eu levo ela para frente, libero para ela fazer xixi, cocô e se aliviar. Eu uso na volta antes de entrar no carro. Eu uso em qualquer ambiente. Por quê? Eu nomeei um comportamento, sem reforço nenhum. Eu posso trabalhar assim? Posso. Só que nesse caso eu preciso de um alto nível de repetições para realizar isso. Tá? E aí, uma das estratégias mais legais aqui para trabalhar o aprendizado é os marcadores. Eu posso usar um clicker, que eu não tenho aqui no momento, ou eu posso usar um marcador vocal. O clicker é aquele que você aperta e faz clique, ou eu falo um vocal, tipo yes, ok. Geralmente o pessoal usa o ok, eu uso o ok. Por quê? Porque eu não quero, por exemplo, se o cão senta e eu abro o portão, o que comunicou para ele que ele acertou foi eu abrir o portão. Mas demora um tempinho para mim abrir o portão. E eu quero que ele saiba que sentar liberou ele abrir o portão. Então, quando ele senta, eu falo, ok, e abro o portão.
Quando ele senta, eu falo, ok, e libero a comida. Quando ele deita, eu falo, ok, e libero a recompensa dele. Eu uso um marcador que marca o comportamento dele, e aí ele vai começar a entender que aquele comportamento gerou a recompensa que ele estava buscando. E aí, em relação a tempo de treinamento, tá? Geralmente se fala entre 30 a 100 repetições de sucesso para o cão entender um comportamento. Mas isso varia dependendo da sua exigência. Se eu vou treinar, por exemplo, agora eu estou treinando a Misty para fazer uma prova de BH. Uma prova de BH, existem critérios. Não é um aqui ela ficar solta. É ela vir e sentar na minha frente me olhando. Não é um junto normal, é ela andar junto olhando para mim. Então, são vários critérios. Então, o número de repetições e o tempo para chegar nesse nível são maiores. Agora, um próprio senta. O cão pode sentar de lado, ele pode sentar que nem esfinge, ele pode sentar me olhando, ele pode sentar rápido, devagar. Existem vários critérios que tem que avaliar. Para o cão de obediência básica e doméstica, cara, geralmente com 30, 50 repetições, o cão já aprendeu o que você precisa e você já pode pular de fase. Algumas curiosidades que eu separei aqui antes de responder algumas dúvidas sobre esse assunto. Primeiro, para um cão de esporte, para um cão de esporte, ou de alta performance, ou de um treinador motivado, e aí aqui entra muitos dos meus alunos, tem muito aluno que, assim como eu, iniciou nesse mundo para educar o próprio cão. Mas depois foi estudando, foi gostando e quer mais. Pô, Eliel, meu cão aqui ele faz legal, quero fazer um BH, quero fazer um esporte canino, quero treinar para proteção, quero fazer uma obediência mais bonita. Então, nesse caso, a recompensa ela não é removida, tá? O cão ele vai fazer tudo o que você quer sem recompensa. Ele precisa passar por essa fase. Mas se você quer uma obediência performática, com velocidade e uma longa obediência principalmente, você não remove o reforço positivo, você troca. Então eu troco, por exemplo, a comida pela bola, se o cão gosta de bola. Porque daí eu vou ter mais velocidade. E ele vai fazer algo que ele já aprendeu neuromotoramente falando. Por que neuromotor? Porque existe um aprendizado do reflexo condicionado de eu falar senta e o cão sentar. Na bola, ele vai estar muito louco, ele não vai querer se concentrar para fazer. Na comida ele faz. Agora, se o cão já sabe, eu uso a bola, que é uma recompensa muito maior. Para quem tem um cão com uma caça alta, bola, mordedor, é uma recompensa muito maior do que a comida. Mas para fazer o aprendizado, a comida é melhor. E aí, a gente mantém esses cães treinando uma rotina de obediência com a bola ou com a comida, mas no dia a dia isso não existe mais. Porque olha só, é uma grande diferença entre eu fazer uma rotina de obediência de 10, 15 minutos no BH ou no esporte canino, sem guia, sem colar, sem comida e sem bola. Eu tenho que chegar nesse nível para fazer uma prova de obediência. Então, existem etapas para mim chegar nesse nível. Agora, para fazer uma obediência, qual que é a obediência que eu preciso para um cão doméstico? Andar junto, tá de guia. Não tem porque ele não precisa de recompensa. Ficar solto no parque, tem vínculo comigo, tá próximo a mim. Vim quando eu vou chamar, só precisa vir para perto de mim, não precisa vir chegar e travar me olhando. Essa obediência, fica, deita, fica, senta, fica. Eu não vou falar deita, fica, me afastar 30 metros e falar senta, em pé, deita, late, gira. Eu não preciso disso. Então, para essa obediência doméstica, rapidinho o cão sai da fase de aprendizado e já vai para a validação. Mas para uma obediência mais performática, aí a recompensa ela é trocada e ela é usada. Lá no treinamento, no Rotina Blindada, eu separo entre as fases de aprendizado e entre o que é aprendizado da vida real e o que é a aula de adestramento, tá? É bem interessante lá dar essa olhada. E uma vez que o cão já aprendeu tudo, aí eu insiro no dia a dia, tá? Antes de remover o recompensa, eu uso isso no dia a dia. Eu ensinei numa sala de aula, pode ser num corredor, numa garagem. Agora eu vou reforçar isso no dia a dia e depois eu faço a remoção da recompensa e eu passo para a fase de validação. Essa fase de validação é onde o pessoal do puramente positivo morre. Por quê? Porque eles só sabem fazer isso. Pagar quando o cão acerta e não pagar quando o cão não faz. Mas nós precisamos passar pela fase de validação para o cão entender que ele não tem opção de não obedecer.
Obedecer gera coisas boas, não obedecer geram coisas ruins. Só que como eu já padronizei o estado mental de obedecer, rapidinho ele passa pela fase do negativo e quer voltar para um estado tranquilo ao meu lado. E também tem uma questão da mentalidade do cão, da energia do cão. Para um treino de esporte ou de alta performance, eu vou querer, ou se eu sou um treinador motivado, eu quero o meu cão muito motivado em obedecer. Ele tem que obedecer rápido, batendo o rabo, feliz em estar do meu lado. Se eu quero um cão doméstico só e eu só quero uma obediência, eu vou treinar ele mais calmo. Olha a diferença. O primeiro estado do cão mais agitado, mais feliz, eu quero ele com vontade de trabalhar. Eu vou treinar com o meu cão em jejum, eu vou treinar com o meu cão que estava na caixa de transportes, eu vou treinar o meu cão que está entediado. Agora, se eu quero o meu cão mais tranquilo, eu vou treinar ele depois de caminhar, por exemplo, depois de comer, depois de se exercitar. E aí ele vai aprender que a obediência está associada com aquele estado mental que ele está. Isso é aprendizado também. E logo isso vira um padrão. Assim como chorar para sair do canil vira um padrão, o estado mental e a obediência básica também viram um padrão. Agora eu separei algumas dúvidas aqui. Eu pedi para o pessoal enviar na caixinha e também separei algumas que são interessantes aqui. Primeira dúvida, primeira explicação na verdade. Aprendizado não é obediência, por isso que a comida não funciona. Olha só, quem julga a comida no treinamento tem que entender que a comida está na fase de aprendizado. São 3 fases: aprendizado, validação e solidificação. A comida ela vai participar do aprendizado e das associações positivas. Basicamente isso. Nenhuma pessoa séria vai fazer um trabalho puramente em cima da comida. Eu vou usar só comida e meu que vai me obedecer sempre. Não é assim que funciona. Claro, aprendizado não é obediência. A obediência passa pelas 3 fases: aprendizado, validação e solidificação. Algo bem comum da gente ver é o seguinte: o cão fica viciado e só obedece com petisco. O cão fica viciado e só obedece com petisco. Nessa fase de aprendizado, eu quero que o meu cão me obedeça, porque ele vai receber, só que eu nunca vou subornar o meu cão. Não existe isso de não comeu essa comida, eu vou pegar uma comida maior, mais gostosa para ele comer. Não. Eu vou reforçar os comportamentos para ele ganhar o alimento. É claro que eu vou usar um alimento que o meu cão goste. E eu sei quais alimentos o meu cão mais gosta. Eu vou usar o que ele mais gosta quando eu quero trabalhar uma coisa específica. Mas para a obediência doméstica, eu não preciso disso. Outra coisa, primeiro eu passo pela fase que o alimento está na minha mão, perfeito? Depois eu passo pela fase que o alimento está na petisqueira ou no meu bolso. Depois eu entro em validação, o cão já aprendeu a me obedecer porque com o alimento não está na minha mão. Talvez seja comigo. Chega um momento que eu não vou ter alimento nenhum. Aí eu entro na fase de validação, que é quando o cão vai testar se ele pode ou não desobedecer. Outra dúvida é: petisco ou comida não funciona, é um suborno. Eu entendo essa visão, tá? Porque nós temos pessoas de uma linha muito duvidosa de treinamento, que é a do puramente positivo, que querem resolver tudo com petisco, que acham que petisco é a maravilha do mundo. E para resolver comportamentos ruins, para resolver padrões ruins, isso não é a principal ferramenta, não. A principal ferramenta para mudança comportamental é a mudança de rotina e manejo. Agora, para o aprendizado de novos comportamentos, o cão que aprende com comida, ele vai aprender muito mais rápido. E outra coisa, eu nunca vou fazer algo assim: o cão pegou o chinelo, eu vou ali, solta o chinelo que eu fui dar um petisquinho. Eu estou reforçando que pegar o chinelo gera petisco, porque eu entendo o raciocínio por trás da recompensa. E isso todos os meus alunos entendem. Então, se os meus alunos entendem, eles conseguem rapidinho perceber que comportamento que é ruim. E isso funciona com gatos também, por mais incrível que pareça. Por exemplo, eu tenho uma gata persa branca aqui, que ela me dominou, né? A gata, ela é dominante, ela me venceu. E ela vinha e ficava do meu lado quando eu estava jantando. E eu inventei de pegar carninhas e dar para minha gata. Agora, eu não almoço e mais janto sem ela provar. Às vezes eu estou espalitando os dentes e ela vem miando. Eu falo: quer um palito? Porque ela acha que eu estou comendo e tudo, até ela ter uma provinha, ela grita. Olha só, ela vinha e ganhava. Depois ela vinha, miava e ganhava. Agora ela criou um padrão.
Se eu não der um chega pra lá nela, ela vai ficar miando até ganhar a carninha dela. Então as pessoas têm isso com cães, que é bem mais complicado. E eu sei, eu mesmo induzia a fazer isso. Só que eu quero que a minha gata venha me pedir comida. Eu acho bonitinho, porque ela é muito bonitinha. É uma persa branquinha, quem é que você já sabe. E ela me domina e eu crio os padrões ruins mesmo, porque eu gosto de interagir com ela. Agora, com cães, é algo mais complicado. E eu nunca vou ir ali, então, trocar pro meu cão, olha, não faz isso que eu te dou um petisco. Não. Eu uso um reforço, e um reforço, para ser válido, tanto positivo como negativo, ele tem que ser dado até 3, 4 segundos após o cão realizar o comportamento. Sem isso, não é algo que o cão tende a entender. Então, eu acho que é isso, pessoal, em relação ao aprendizado. A principal, então, via de aprendizagem é o adestramento, a parte positiva, principalmente com comida, porque comida me dá concentração. Sim, o cão tende a gostar mais de bola, de mordedor, de perseguir, mas a comida me dá muita concentração para poder trabalhar o meu cão. Muita concentração e muita repetição. E aí eu tenho as fases do adestramento: luring, free shaping, nomeação e condicionamento, reflexo condicionado. Eu gosto de usar marcadores para facilitar isso, e assim está feito o aprendizado do cão. Perfeito? Aprendizado por meio do reforço positivo. Eu acredito que a próxima live a gente vai falar sobre o período de validação, os testes que os cães costumam fazer para desobedecer e também para manter comportamentos ruins. Acredito que vai ser esse o assunto da próxima live. Eu vou deixar aqui aberto algumas perguntinhas, tá? Então, quem quiser mandar perguntas, pode mandar. Eu vou abrir aqui os comentários e também tem a abinha com o símbolo de interrogação. Eu vou deixar aberto aqui por 2 minutinhos. Chegando a alguma pergunta, eu respondo. E para o pessoal que está assistindo essa live via YouTube, eu encerro aqui a minha participação com vocês. Espero que vocês tenham gostado. Live toda segunda-feira às 20h07. Um forte abraço para você. Se inscreva, curta o vídeo e a gente se vê na próxima live.